Boa noite. Sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade, rejeição, religiosidade. Meu nome é Selma. Sou a segunda filha dos meus pais, nasci em um lar católico, cresci em um lar disfuncional, onde havia uma inversão de papéis entre meus pais. Meu pai se aposentou muito cedo por problemas de saúde e minha mãe, para ajudar nas despesas de casa, teve que trabalhar, deixando eu e meus irmãos aos cuidados da minha avó materna. Mas éramos muito levados e logo minha mãe arrumou uma moça para cuidar de nós e da casa. Minha mãe sempre foi muito exigente com a organização da casa. Não me lembro de palavras afetivas na infância por parte de meus pais, mas eles não nos deixaram faltar o essencial. E passeávamos nas férias e finais de semana, íamos aos parques, nos divertíamos. Creio que tivemos uma infância normal. Minha mãe tentava compensar a sua ausência, sempre nos trazendo uma guloseima. Mas confesso que sentia muito a sua falta. Gostaria que ela estivesse conosco. Não sei exatamente com quantos anos, mas já acho que por volta de 8 ou 9 anos, quando sofri um abuso por parte de um amigo da família, que se hospedava algumas vezes em casa. Não contei e nem perguntei nada a ninguém. Não sei exatamente o que eu achei, mas sem dúvida isso mexeu comigo e com meu comportamento. Desenvolvi uma compulsão alimentar e me tornei extremamente sensível a tudo o que acontecia comigo. Me tornei uma criança muito medrosa e isso perdurou até aceitar Jesus como meu Salvador por volta de 29 anos. Nessa época do abuso, meu irmão mais velho ficou muito doente. Descobriu que tinha diabetes, uma doença bem silenciosa, mas que o faria sucumbir alguns anos mais tarde. Minha mãe ficou muito absorvida com essa doença do meu irmão, que sempre passava muito mal. Não percebeu a minha mudança de comportamento. Meu pai acabou se envolvendo com outra pessoa, o que causou um transtorno muito grande, pois meus pais passaram a discutir e brigar muito, mas não se separaram. Quando fiz 12 anos, a situação financeira apertou bastante e minha mãe decidiu que já estávamos grandes o suficiente para cuidarmos da casa e ficarmos sozinhos. Meu pai nem sempre estava em casa, porque trabalhava por conta própria e ficávamos sozinhos muito tempo. Aprontávamos bastante, brigávamos entre nós e fomos crescendo. Não me lembro dos meus pais nos falarem a respeito do amor de Deus. Pelo contrário, sempre nos ameaçavam que Deus nos castigaria se não obedecêssemos. Então passei a enxergar Deus como punitivo e vingativo. Apesar disso, gostava de ir à igreja e participar de reuniões. Gostava daquele ambiente, mas não conhecia Deus. E não conhecia Deus e nem mesmo o seu amor por mim. Vivia na religiosidade e tradição do catolicismo. Na minha adolescência, desenvolvi um comportamento introspectivo, tinha amizades só superficiais. Gostava de ler romances e de me esconder do mundo. Ficava horas em meu quarto, lendo e sonhando. Foquei também nos estudos, embora não soubesse qual profissão escolheria. Comecei a trabalhar com 18 anos para ajudar em casa e ter meu próprio recurso. Terminei o curso técnico com 21 anos, comecei a fazer faculdade, gostava de ir à igreja, mas não tinha relacionamento com Deus. Na faculdade, conheci um rapaz e comecei a namorar. Por alguns anos tivemos um relacionamento e isso me fez afastar da igreja. Me senti indigna, mas não entendia muito bem o porquê, já que isso era normal da época. Namorei por 3 anos, mas sabia que ele não era a pessoa com quem passaria o resto da minha vida. Quando acabei a faculdade, terminei o relacionamento, mas acabei pelo motivo errado. Me envolvi com um homem que era casado e sabia que não tinha futuro. Quando terminei a faculdade, comecei a namorar meu marido, que é 5 anos mais novo que eu e que em pouco tempo fiquei grávida e simplesmente não sabia o que fazer. Mas ele insistiu que deveríamos casar e eu aceitei, mesmo sem ter certeza se o amava. Quando nosso filho
nasceu, foi uma grande alegria para todos nós. Mas logo, por um problema bem sério de saúde com meu irmão, que era diabético, seus rins pararam de funcionar e ele teve que fazer hemodiálise. Foi uma luta muito grande, mas infelizmente meu irmão faleceu. Ficamos todos perdidos, eu e meus pais, e minha irmã. Mas foi nesse contexto onde tudo parecia perdido e acabado e nos aceitamos Jesus. Meu irmão, antes de falecer, também havia aceitado Jesus. Foi uma experiência transformadora. Minha mãe, por causa do luto, quase sucumbiu a essa dor. Mas Jesus a resgatou e a curou. Comecei uma nova vida com Jesus. Meu casamento que passava por uma situação difícil, mas decidi que, junto com Jesus, aprender a amar meu marido e seguir em frente. Logo aceitei o batismo e me senti como em Lucas 15, 11 e 32. Filho pródigo de volta à casa do pai. Embora estivesse feliz por estar nos braços do pai, tinha muita dificuldade de me sentir aceita naquele ambiente. Eu não conseguia servir em nenhum ministério, não conseguia me sentir capaz. Passado algum tempo, meu marido também aceitou Jesus, começamos a caminhar juntos na presença do Senhor. Mas mesmo assim, não conseguia servir. Viemos para a PIB, atual igreja da cidade, em 2007. Meu marido, por estar em depressão, começou a participar do Celebrando a Recuperação. Mas eu estava em negação e não acreditava que precisava desesperadamente de ajuda. Só em 2012 é que cheguei no fundo do poço e reconheci que precisava da intervenção divina. Eu havia me tornado uma crente rancorosa, vingativa e religiosa. Tudo começou depois de uma colega de trabalho conseguiu me prejudicar e não conseguia entender o porquê. Procurei ajudá-la. Isso despertou em mim um sentimento que jamais havia sentido, muita raiva, que chegou a ser ódio mesmo. Não conseguia entender por que uma pessoa iria me prejudicar, não conseguia perdoar. Quando pensava nela, e isso passou a ser constante, sentia até um amargo na boca. Descobri que, mesmo estando na igreja, não havia entendido nada das palavras de Jesus sobre perdão. Quando pensava nela, e isso começou a... Descobri mesmo que, estando na igreja, não havia entendido nada das palavras de Jesus sobre perdão. Me senti arrasada e, ao mesmo tempo, fiquei irada comigo mesma. Foi quando o Senhor veio ao meu socorro. Naquele ano, na igreja, estava sendo feita uma grande campanha para que todos participassem do Celebrando a Recuperação. Finalmente, me rendi e senti que o Senhor me chamava tremendamente para esse ministério. Não só para ser curada, mas para participar da cura de muitas amadas. O primeiro ciclo do antigo CR, hoje 30 semanas, foi como eu sempre ouvi as pessoas falarem, um divisor de águas. Foi muito impactante. Pela primeira vez me senti, de fato, uma filha amada. Até parecia que havia aceito Jesus pela primeira vez, naquele ano. Pude experimentar finalmente uma liberdade na presença do Senhor indescritível. Confesso que os 2 primeiros ciclos foram muito difíceis, pois me deparei comigo mesma e não me reconheci. E precisei deixar o Senhor cavar bem fundo. Tive que aprender a me perdoar e amar a mim mesma e aos outros. A primeira pessoa que o Senhor me revelou que eu deveria liberar perdão foi para aquela colega de trabalho. Foi muito difícil, porque pela primeira vez comecei a perceber que pedir perdão não era um hábito da minha família, de origem. Quando discutíamos, nunca pedíamos perdão um para o outro. Simplesmente deixávamos o tempo e fazíamos de conta que nada havia acontecido. Mas, no 30 semanas, aprendi que pedir perdão é uma arma poderosa e libertadora. Irmãos, tive que respirar fundo e decidi fazer o que era certo aos olhos do Pai. Não foi nada fácil, porque eu não achava que tinha pecado, apesar de ter desejado mal para aquela moça. Me lembrei de que, se eu pudesse, teria fulminado ela, pedi direção e coragem ao Espírito Santo, que me ajudou prontamente.
Como eu não conseguia falar porque sou bem emotiva, eu escrevi um e-mail dizendo que eu havia aprendido que não perdoar era como se eu bebesse um veneno e esperasse que ela fosse morrer. Mas quem tinha bebido o veneno era eu. Como não queria morrer, eu estava perdoando do que havia me feito. Foi incrível e libertador. No mesmo instante, senti o amor e a paz do Senhor voltando ao meu coração. Aprendi que perdoar é uma decisão maravilhosa. Pela primeira vez, coloquei em prática verdadeiramente a oração que Jesus nos ensinou. Lá em Mateus 6, 9 e 13. Perdoa as nossas ofensas, tal como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Obrigada pelo silêncio de vocês.